A RCM vai dar amplo destaque às eleições autárquicas de 2021, com a realização de entrevistas individuais a todos os cabeças de lista à Câmara Municipal da Marinha Grande. Este ano com uma novidade, já que as entrevistas serão transmitidas em simultâneo pela Marinha TV. Durante cerca de 1 hora vamos tentar perceber as ideias e os projetos de cada um dos candidatos com vista ao desenvolvimento do nosso concelho. Hoje temos em estúdio Pedro Luzio, candidato do Bloco de Esquerda, tem 23 anos, é formado em Informática e trabalha na Federação Portuguesa de Patinagem e de Hóquei. Pedro, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir até aos nossos estúdios falar sobre esta candidatura autárquica. Em primeiro lugar, eu gostaria que explicasse aos nossos ouvintes e também a quem nos vê através da Marinha TV que motivos o levaram a aceitar o convite do Bloco de Esquerda para encabeçar uma candidatura ao município da Marinha Grande. Então, antes de mais, obrigado pelo convite, agradecer à RCM, ao Jornal da Marinha Grande e à Marinha TV por esta ótima ideia e esta dinamização das candidaturas e de conseguir levar até aos marinhenses, vieirenses e moiteses as nossas ideias, os nossos manifestos, a nossa candidatura, porque vocês têm uma capacidade de chegar a todos os ouvintes da Marinha e fora da Marinha que nós não teríamos sem o vosso apoio, portanto isso é de louvar a vossa iniciativa pela democracia e, neste caso, pelas eleições autárquicas de 2021. Foi um desafio bastante grande que me foi lançado aqui pela Conselhia e pela Distrital do Bloco de Esquerda. Eu já há 4 anos, como alguns devem recordar, fiz parte das listas do Bloco à Câmara da Marinha Grande. Foi um desafio na altura, num lugar não elegível, num lugar mais baixo, mas que deu para construir uma base, construir um projeto de base. E então, este ano, lançaram-me este desafio, lançaram-me este repto, o qual eu ao início ainda fiquei um pouco redondo. Será que devo aceitar? Será que não devo? Também, como acabaste de dizer, 23 anos, qual é que seria a imagem que iríamos pôr para fora de um jovem, desculpem a expressão, um puto de 23 anos aqui a entrar nestas lides políticas, mas o que é certo é que decidi aceitar e foi um projeto que foi logo apresentado ao início. Quais é que seriam assim, os traços largos da candidatura, quais é que seriam as ideias que queríamos fazer. Infelizmente, de há 4 anos para hoje, poucas coisas perderam a atualidade do nosso projeto autárquico, poucas coisas foram as que foram realizadas que nós tínhamos proposto, portanto uma grande maioria das ideias estavam já definidas, portanto foi isto que me fez assim encabecear esta candidatura, que não é só a minha, como é óbvio, mas é o rosto de toda a candidatura para a autarquia, para a Assembleia Municipal e neste caso para a Junta de Freguesia da Marinha Grande. Pedro, posso tratar-te por tu? Sim, claro, é mais por favor. fácil, se calhar. Na tua apresentação tu referiste que eras um candidato sem vícios, uma vez que não tinhas a experiência política de outros candidatos. Não conheces, direi eu também, o funcionamento de uma Câmara Municipal, toda a burocracia da contratação pública que é necessária. Que contributo é que pode um jovem, nestas condições, trazer à governação local? Isto é exatamente igual ao mercado de trabalho. Quando um jovem sai, quer seja da universidade, quer seja do ensino secundário, onde quer que seja, também não tem experiência em nenhuma área. E o que é certo é que cada vez mais nós vemos, felizmente, jovens licenciados envergar por este mercado de trabalho, não só português, mas também internacional. E, portanto, a falta de experiência nunca foi um impeditivo para nada. Muito pelo contrário, é bastante valorizada em alguns setores em que quem vem de fora tem ideias frescas, tem outra capacidade para olhar que quem está de dentro não o consegue fazer. Como estás a dizer, e 100% correto, não tem o conhecimento real do funcionamento de uma autarquia por dentro, é certo. Mas é uma coisa que se aprende, é uma coisa que se estuda, é uma coisa que se vive e não tendo este conhecimento é preciso e é possível ter um espírito crítico de olhar e dizer, olha, se calhar em vez de estarmos a fazer desta maneira vamos fazer daquela. Porquê? Porque assim dá para abranger mais pessoas ou porque assim dá para criar novos postos de trabalho, assim dá para uniformizar e para melhorar os procedimentos e acho que isto é que faz falta também aqui na gestão diária da nossa autarquia. Não é só continuar e perpetuar
umas ideias e os processos que estão atualmente na Câmara, é assim modernizá-los, agarrar nos recursos humanos que a Câmara já tem e fazer trabalhar de outra maneira, propor novas ideias e outras formas de acontecer que acelerem, esperemos, nossos processos diários da Câmara. Disseste há pouco que não estás sozinho neste desafio autárquico. Eu gostava de saber que falasses um pouquinho sobre as pessoas que te acompanham nesta candidatura, de que forma é que as pessoas surgiram nesta lista, quem são e o que é que podem também eles trazer este projeto do Bloco de Esquerda. Dividindo aqui a candidatura em 3 partes, como vocês sabem, nós estamos a concorrer à Assembleia Municipal, o órgão que exige um maior número de candidatos. Estamos a concorrer à Junta de Freguesia da Marinha Grande, à Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, e então também à Câmara Municipal da Marinha Grande. Eu, estando como candidato à Câmara Municipal, acabo por ser quase como que um rosto de toda a candidatura. Apesar de não estar a concorrer ao início da lista para a Junta de Freguesia ou para a Assembleia Municipal, acabamos também por fazer aqui um trabalho grande. No caso da Câmara Municipal, os 3 primeiros lugares, digamos os 3 lugares elegíveis, digamos assim, ora eu, que já fui apresentado, não é? Tenho como meu número 2 uma escolha pessoal, foi apresentada à Conselhia e à Distrital do Bloco, que é uma colega minha, que é a Andreia Santos, também uma jovem, 22 anos, que fez o percurso académico também aqui comigo, depois ali no secundário acabámos por tomar posições diferentes, que foi para Lisboa estudar em Ciências Políticas e Comunicação Internacional, não é? Também é uma grande mais-valia, tem grandes ideias para a Marinha e também foi uma das razões pela qual a escolhemos para encabecear a candidatura à Junta de Freguesia da Marinha Grande. Portanto, esta candidatura jovem não se fica apenas por mim, fica-se também por uma série de outras pessoas. Número 3, o David Martins, para além de ser professor ali no Instituto Politécnico, é também uma pessoa com uma grande influência na área social, é uma pessoa que tem um tremendo conhecimento da causa na Marinha Grande, em Leiria e noutros concelhos, o que acaba por ter uma grande mais-valia na medida que eu posso ter o conhecimento de algumas situações sociais que sejam necessárias na Marinha, mas o David é a pessoa que maior conhecimento tem na nossa candidatura destas causas sociais. Como nós sabemos, com esta pandemia, as causas sociais na Marinha agravaram-se bastante. A Câmara lançou alguns projetos que, como se costuma dizer nos concursos públicos, ficaram praticamente desertos. As candidaturas e o que era possível fazer ficou muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse feito. Isto aqui o David, desde o primeiro momento que bateu o pé e que pôs internamente algumas ideias e algumas soluções para apresentar. Na Junta de Freguesia, temos, como eu já disse, a Andreia, que foi uma escolha que acho que foi uma escolha bastante positiva, e temos também o Rogério Rosa, que já foi nosso candidato há 4 anos. Na Assembleia Municipal temos, neste momento, o Nuno Machado, que há 4 anos era número 2 à Assembleia e que agora é deputado municipal pelo Bloco de Esquerda, e temos também aqui, logo ao início, a Telma, também outra jovem, de 37 anos, aqui para fazer parte do nosso projeto. Portanto, uma coisa que eu quero mesmo deixar claro é que apesar da juventude de idades, não é? Que aqui, ora, 23, 22, 31, 37, 40, somos uma lista que não nos focamos apenas nos jovens. Claro que, pela nossa vida, os jovens têm uma grande influência, mas não queremos nunca deixar de parte a outra parte da população da Marinha. Portanto, como vem, é uma candidatura bastante complexa, temos bastantes áreas, ora, desde a informática, organização, ciências políticas, área social, operários fabris, assistentes operacionais de escolas, operários vidreiros, comerciantes, também o Linel, que já fazia parte da nossa candidatura há 4 anos, uma cara bastante conhecida também na Vieira e aqui também na Freguesia da Marinha. Portanto, acaba por ser uma candidatura multidisciplinar, o que esperemos nós que seja uma mais-valia para nós. Neste momento em que estamos a fazer esta entrevista, o Bloco de Esquerda ainda não apresentou publicamente o seu programa eleitoral, mas eu gostaria que pudesse já falar sobre as propostas que esta candidatura defende e apresenta para o nosso concelho. Como eu estava a dizer, infelizmente as propostas e o nosso manifesto é muito idêntico ao que era há 4 anos. E é muito idêntico única e simplesmente porque as nossas ideias continuam atuais,
as nossas ideias continuam a estar no nosso papel, não estão a ter uma aplicabilidade prática por parte da Câmara Municipal e, portanto, a maioria é idêntica àquilo que nós tínhamos há 4 anos. Como é óbvio, aqui a crise social agravou-se, tivemos que colocar aqui novas medidas. A parte da proteção animal também foi uma área que eu, como disse logo ao início, que eu queria dar um especial destaque na candidatura. Pelo meu percurso pessoal aqui na Marinha, achei que era uma causa que devesse ser bastante bem defendida, então também demos aqui um aumento. Portanto, tal como nós também já falámos nos debates, eu estou aqui a olhar para o manifesto que, entretanto, à data da transmissão da entrevista, já começou a ser disponibilizado nas vossas caixas de correio e aqui pela Marinha. Aqui no desporto, antes de mais, tenho sempre que aproveitar... Também é uma área que te é muito cara, não é? E tenho sempre que aproveitar isto e graças a Deus esta candidatura, não sabemos o que é que dará no dia 26 de setembro, mas uma coisa já trouxe a aplicabilidade pelo menos do patinódromo. De há 4 anos para cá, que estava no papel, agora voltou-se a ouvir falar, já foi apresentado, já tem o avalo da Federação de Patinagem, já tem o avalo do IPDJ, portanto, pelo menos já fizemos algum barulho. Mas aqui no desporto ainda continua a haver uma série de outras áreas que é preciso fazer, que é a criação do pavilhão multiusos, que deverá ser utilizado não só para o desporto, mas tal como eu já disse noutros debates, deverá ser utilizado para o desporto, para a cultura e para tudo aquilo que seja necessário para a Marinha. Não é possível uma terra tão grande como a Marinha, grande, salvo a redundância, não tenha um pavilhão multiusos decente, um pavilhão multiusos onde se possa fazer grandes eventos, onde se possa fazer concertos, onde podem fazer teatros, onde se pode convidar os nossos artistas locais para estar aqui presentes, onde se podem fazer eventos nacionais e internacionais, não é? Esta parte da criação do pavilhão multiusos é uma das nossas principais ideias na área desportiva e na área cultural. O apoio social, aqui agarrado pelo nosso candidato David, que é o aumentar os apoios sociais, a tarifa social da água, criar a sua própria automatização, à semelhança do que já há noutros municípios, o apoio à renda. Nós temos visto que aqui na Marinha Grande as rendas estão a se disparar astronomicamente, os preços das casas estão a aumentar cada vez mais, praticamente que já é tão caro alugar uma casa na Marinha Grande como noutras grandes cidades e metrópoles deste país. Portanto, é preciso o apoio à renda. Há programas como a Porta 65, a Renda Acessível, mas que, se calhar, se nós falarmos a 90% da população, ninguém a conhece. E aqui também é preciso a Câmara e os outros órgãos, as juntas de freguesia, incentivarem a candidatura a estes programas. Nesse caso, portanto, incentivar, ajudar à divulgação, não ser a Câmara a oferecer esses apoios. Não, aqui os apoios nunca podem ser vistos como uma oferta da Câmara, não é? Os apoios têm que ser vistos como uma ajuda à população. E se nós estamos a ajudar a nossa população, se nós, Câmara Municipal da Marinha Grande, estamos a ajudar a nossa população, que são os marinhenses, não é uma oferta, é sim um apoio que depois vai trazer mais valias para a própria Câmara, criação de novos empregos, estabilidade no Conselho. E isto aqui, do exemplo da renda acessível e do apoio à renda, são dois. Um é utilizar o que já é dado pelo Governo Central, o que já é criado, ajudar na divulgação, na dinamização, numa primeira instância, ajudar os marinhenses a candidatarem-se e, caso se veja que esses apoios são insuficientes, que queremos nós que sejam, então criar apoios locais, confinanciados pela Câmara, pelas juntas, envolver também empresas, envolver associações marinhenses, para criar este apoio à renda. E aqui uma parte bastante importante, e lá está, para mostrar que não ficamos apenas nos jovens, não é? Que são estes que estão a querer sair numa primeira instância de casa dos pais e sair debaixo das suas asas e alugar casas e comprar, o apoio à medicação e o apoio à creche. O apoio à medicação é uma coisa que já existe noutros concelhos e que na Marinha Grande nós temos uma população bastante envelhecida. Nós vemos que as reformas são míseras, o apoio da Segurança Social mísero é, e então uma grande parte deste orçamento vai para a medicação. O que é que nós propomos? Que a Câmara crie apoios para com as farmácias locais, e atenção que não é como a Câmara costuma fazer muitas das vezes, ir para Leiria ou para Nazaré, e nada contra estes concelhos, mas temos que pensar, ora, se eu sou a Câmara da Marinha Grande, vou incentivar na Marinha Grande, Vieira e Moita, como é óbvio, então criar o apoio à medicação cá. Criar, de acordo com o rendimento e de acordo com o escalão de cada um da população carenciada na Marinha Grande, quer sejam idosos, mas também pessoas menos idosas, que tenham problemas, criar o apoio monetário
disponível em cada farmácia da Marinha Grande e não apenas na farmácia A ou na farmácia B. Tem que ser transversal a todas as farmácias que queiram aderir a este apoio. Na proteção ambiental e animal, nós vivemos o tremendo flagelo que foram os fogos aqui no nosso Pinhal. Nós já tivemos ainda no mês passado com o Ricardo Vicente, o deputado da Assembleia Municipal, uma reunião Assembleia da República. Exatamente, Assembleia da República, peço desculpa, e com o Nuno Machado também da Assembleia Municipal, uma reunião com o ICNF, onde foram aqui apresentadas algumas propostas, tanto da parte nacional do Bloco, como da própria parte do ICNF. Isto é uma parte que nós não queremos deixar passar ao lado. Nós queremos que seja criado um projeto de cooperação, de informação, para com o ICNF, envolvendo o ICNF e a Câmara Municipal e a população, como é óbvio, para a reflorestação integral e o planeamento da mesma no Pinhal do Rei. Pinhal de Leiria, a nossa mata, que tanto nós é querida. Parte da proteção animal, estamos quase aqui a terminar, a parte da proteção animal, nós temos um canil municipal, mais conhecido, ou corretamente designado por Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes na Marinha Grande, ali na Garcia. Temos a Associação de Protetores de Animais da Marinha Grande, distribuída entre os estaleiros, entre a Marinha Pequena, agora aqui entre o centro da Marinha. Temos a Casa Esperança, temos o abrigo dos bigodes. Como é que é possível numa cidade que tem à volta dos 30 e muitos, 40 mil habitantes, ser necessário um CRO e 3 associações de proteção animal? Como é que é possível que tenhamos praticamente mais, e temos, mais associações e mais organizações de proteção ambiental do que freguesias na Marinha Grande, não é? Nós temos uma Câmara Municipal que tem os estaleiros, que tem o CRO, que já está a abarrotar. Gatil é mísero, o gatil que há no CRO. Temos os estaleiros que estão cedidos à APANG, que a abarrotar está. Não tem as condições, e atenção que não é por falta de vontade dos voluntários da direção da APANG, que tem grandes faltas de condições, como nós sabemos. Temos a Casa Esperança também, que está a abarrotar, salva-lhes a possibilidade e a disponibilidade de associações internacionais na Alemanha, na Suíça, de adotarem estes animais. Era, por exemplo, uma mais-valia para a própria Câmara. Também, sim, não é? Sim. E então, isto é que nós pretendemos, que seja aumentado o Centro de Recolha Oficial e que sejam dadas condições igualitárias às 3 associações de proteção animal na Marinha. Da mesma maneira, nós não podemos resolver um problema, nós não podemos ir à lota e comprar o peixe. Temos que comprar uma cana, temos que comprar o isco, temos que comprar o anzol e temos que os ensinar a pescar. Portanto, não vale a pena estarmos a resolver um problema hoje para amanhã estarmos igual. Isto aqui, nós ouvimos cada vez mais matilhas de cães, colónias de gatos, e então é aqui que entra um programa bastante importante, que é o programa SED, Captura, Esterilização e Devolução, que a Câmara tem que apostar, que as associações já o fazem, não é? Mas que a Câmara tem que apostar porque tem outros recursos que as associações não têm, e assim então solucionar um problema mais lá para a frente. Como dissemos aqui logo ao início, não tenho a experiência de como é que a Câmara funciona por dentro, mas garantidamente que uma das nossas prioridades é otimizar aqui os serviços camarários. Como eu disse logo no discurso de abertura, e eu próprio vivi isso ainda quando o vereador Caetano estava no seu executivo permanente, não é? Que para ter uma simples licença de habitabilidade, e atenção que quando eu digo simples, não é que a licença não valha, ou que a licença não dê trabalho, claro que dá, mas é uma licença de habitabilidade que noutras câmaras é pedida de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, em que é ir ao arquivo municipal e recolher este documento. Eu estive 6 meses à espera deste documento, e após várias chamadas com o seu vereador. Isto é inadmissível. É inadmissível, por exemplo, que nos estejam a chegar relatos que o ano letivo vai iniciar agora em setembro, e que as pessoas ainda estejam a pagar refeições do ano passado. É completamente inadmissível, não é? Portanto, é preciso otimizar aqui os serviços camarários sem sombra de dúvida. E para terminar aqui os nossos grandes passos, os nossos grandes milestones, o centro da nossa cidade. Nós estamos sediados, a nossa sede é ali no centro histórico da cidade. Também lá é outra sede de um outro partido político aqui, o Partido Comunista, também é no centro da cidade. O Mais MPM também está aqui, digamos, no centro também das lojas. Mas o que nós vemos é que isto aqui está completamente ao abandono. A sede da campanha da CDU, não é? Há 4 anos, está há 4 anos ao abandono. Está no centro histórico uma candidatura que também quer reanimar o centro,
quer que as coisas não estejam degradadas, quer uma reabilitação, não dá o primeiro exemplo, não é? Portanto, ainda, se nós passarmos lá, ainda lá estão os cartazes da CDU a incentivar ao voto de há uns quantos anos, mas está ao abandono, convida os partidos. Não é? E nós queremos uma reabilitação e uma revitalização, acima de tudo, do nosso centro histórico. Como? Criando atividades noturnas, e não é discotecas só, não é... É como havia já há alguns anos, houve uma animação de rua, um roteiro entre os museus. Ainda há dias estávamos nós a montar uma caixa de correio na sede da campanha e chegou uma cidadã, não era de cá, era lá de cima do norte, e nos perguntou, olha, peço desculpa, onde é que é o Museu Joaquim Correia? Que eu tenho aqui um bilhete, onde é que é? E nós ficámos assim, realmente? Ora, ela está aqui mesmo, no centro, não é? Ok, está aqui a 100, 200 metros do museu, não há uma única placa para ela saber. Não há um roteiro pedestre, por exemplo, entre o Museu do Vidro e o Museu Joaquim Correia, não é? Portanto, como é que nós queremos que as coisas andem para a frente se, mesmo aqui ao centro, mesmo ao lado da Câmara Municipal, entre a Câmara e a Junta, não há esta própria dinamização. E nós queremos esta dinamização. Queremos um programa para o centro da cidade, queremos um programa aqui a agarrar nas rendas acessíveis para as lojas no centro da cidade. Nós temos uma grande iniciativa de louvar do proprietário da loja que estava ao abandono, com as rendas altíssimas não conseguiu arrendar e então cedeu o espaço à APANG, aquele espaço que fica na rua das retretes, digamos assim, que está cedido à APANG e ao menos não está ao abandono. Porquê é que outros proprietários não seguem o mesmo exemplo? Não é? Porquê é que outros proprietários não veem? Ora, se eu não consigo arrendar o espaço para a criação de uma nova loja, para a criação de novos espaços de emprego por X, ok, então vamos aqui diminuir, vamos fazer por outro preço para conseguirmos incentivar aqui a revitalização. Portanto, são estes, já me alonguei bastante, peço desculpa, Carla, mas são estes mesmo os pontos expor, principais sim, da nossa campanha. Relativamente à requalificação do centro tradicional, e falavas há pouco que as rendas estavam altíssimas, tínhamos rendas tão altas como talvez na aquisição de imóveis, a questão é que não há oferta, não é? Daí termos esses valores tão elevados. Eu gostaria de saber se o Bloco de Esquerda tem alguma ideia, quando falamos em requalificação do centro tradicional. Já percebi que vocês defendem uma dinamização em termos culturais, para trazer mais pessoas ao centro, mas relativamente aos imóveis degradados, que ideias é que vocês têm? Poder eventualmente a Câmara pegar nesses imóveis, requalificá-los e depois colocá-los à exploração? Poderia a Câmara aumentar o imposto municipal sobre imóveis nos imóveis devolutos, de forma a obrigar, entre aspas, a que os proprietários pudessem intervir? E seria, digo eu, uma forma também de trazer pessoas. O que é que o Bloco defende neste campo? Aqui a questão da falta de oferta, isto aqui é a lei da procura e da oferta, sem sombra de dúvida, não é bem real. Pelo menos na nossa percepção do que tem estado a acontecer. Porque se há pouca oferta e há muita procura, e se os preços desta curva não correspondem, então alguma coisa está mal. Ou a procura não é assim tão grande, ou a oferta também não é assim tão baixa. Porque se nós vemos ali lojas ao abandono há 1, há 2, há 3, há 10 anos, não foi certamente por falta de procura de diminuição daquele espaço. Eu neste caso estava a referir-me à habitação, mesmo imóveis para a habitação, mas naturalmente para o comércio também será válido. Na habitação nós aí temos um outro problema, que não conseguimos em tempo útil responder ao pedido da elevada procura. Aí tens toda a razão. E porquê? Ora, eu por exemplo venho como estava a dizer, um caso de querer comprar uma casa no centro histórico. Começou em junho de 2020. Ora, estamos em agosto, setembro de 2021. O processo está parado. Nós vemos em cada reunião camarária que existe, as ordinárias e as extraordinárias, o espaço aberto ao munícipes que estão à espera há 1, há 2, há 3 anos por licenças de construção, pela aplicabilidade e pela autorização dos projetos, e que depois volta para trás porque falta uma assinatura, ou volta para trás porque o azulejo tem que ser cor-de-rosa e não amarelo, não é? Portanto, existe vontade de o fazer. A Câmara tem a potencialidade e a sorte de ter empreiteiros e munícipes que querem construir, que querem reabilitar, mas a Câmara simplesmente não está a deixar. E não é, eu acredito que a Câmara tenha intenção deles o fazerem, porque
Ora, se eu estou à frente de uma Câmara Municipal, eu quero ter mais habitantes, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter mais incentivo, quero ter mais investimento, não é? E a Câmara até deve ter essa vontade. Não o faz, mas não o transparece cá para fora. Portanto, eu creio que com a otimização dos processos camarários, com a otimização dos processos municipais, consigamos responder em parte a esta procura elevada que tem havido. E o que é que acontece? Se eu consigo responder a esta procura, eu consigo criar mais casas, eu consigo criar mais prédios, eu consigo reabilitar os devolutos que há. Mas pela iniciativa privada, sempre. Pelos proprietários. Pela iniciativa privada numa primeira fase, com a resposta atempada da Câmara Municipal e com a Câmara Municipal, quando vê que não há respostas suficientes, nós temos menos de, eu até tenho aqui o número escrito, dado pela vereadora numa reunião de Câmara, quando nós temos menos de 300 habitações sociais na Marinha Grande, não é? Então, se calhar, convém fazermos novas habitações sociais. É essa necessidade. Há não sei quantos anos que nós estamos ali a ver nas reuniões de camarárias o bloco que é preciso reestruturar, que é preciso qualificar, e a Câmara, iniciativa pública, não o faz. Se a Câmara vê que, quando há uma habitação social, há 7 cães a um osso, desculpem a expressão, então aí a Câmara já vai ter também que criar novas habitações sociais. Se passa pela construção integral, uma construção nova, poderá passar. Se passa pela aquisição de prédios devolutos para a sua reabilitação, poderá passar. Aí terá que ser analisado situação a situação, com os engenheiros próprios de cada especialidade, para ver o que é que fará mais sentido. Nós não estamos aqui fechados, nós não vamos fazer aqui nada, no caso de conseguirmos ser eleitos, nós não estamos aqui a fazer nada pela minha livre e espontânea vontade. Ora, eu sei que não tenho conhecimento técnico de um engenheiro nesta área, um engenheiro civil, em termos financeiros do que é que, em tempo, dinheiro, o que é que será mais viável, então toca a ouvir quem de direito. Mas não é deixar-lhes projeto, olha, está aqui, depois apresenta, não é, está aqui, vamos reunir esta semana. Ok, o que é que já conseguimos avançar? Está avançado? Não, então vamos por este caminho, vamos por aquele. Portanto, é esta aqui a principal. Se há iniciativa privada para o fazer, há que aproveitar a iniciativa privada e respondermos em tempo útil. Não há iniciativa privada, vamos ter que entrar nós nesse caminho. Muito bem, Pedro, deixa-me só dizer que o município da Marinha Grande é um dos municípios da região, do distrito de Leiria, com o maior número de fogos destinados à habitação social. Recordo-me, há uns anos o Jornal da Marinha Grande fez um trabalho nesse sentido, contactámos todas as autarquias e, de facto, é dos municípios, se não mesmo um município, com mais habitação dedicada à área social. Já vamos continuar a conversar, para já vamos fazer uma breve pausa para compromissos comerciais, voltamos já de seguida. Este ano, primeiro vais poder ter mais sol, mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores, mais olás, mais bons dias. Podes ter um filho, gêmeos, podes fazer amigos, ter um cão ou um gato, cozinhar um novo prato, comprar novas estrelas, arrumar o passado, desligar do mundo. Podes mudar de casa. 2021, casa com Century 21. Estamos de regresso à entrevista com Pedro Luzio, candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara Municipal da Marinha Grande nas eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. Pedro, eu gostaria de saber, já temos uma ideia dos eixos prioritários da vossa candidatura, quais são para ti as prioridades de intervenção no nosso concelho? Que obras estruturantes é que têm de avançar nos próximos anos sem falta? Então, antes de só responder essa pergunta, dar aqui que entretanto já encontrei aqui no caderno que, de acordo com o Executivo Permanente, a Marinha Grande tem 258 habitações sociais. Destas 258, nem todas estão preenchidas, e cada vez que há uma nova vaga para uma habitação social, ficam muitas pessoas e várias famílias de fora desta escolha. Portanto, apesar de podermos ser, como éramos até há algum tempo, a cidade, o concelho com mais habitação social, não significa que sejamos o concelho com menos pessoas a necessitar desta habitação. Agora respondi diretamente à tua pergunta. Então, os pontos fulcrais e por ordem de prioridade. Primeiro, e porque sem isto não conseguimos fazer mais nada, temos que organizar a casa por dentro. E organizar a casa por dentro não é aqui nada radical de vamos mandar toda a gente embora e vamos buscar gente nova. Não. Como é óbvio, não é nada disso. Portanto, a primeira parte é conseguirmos aqui
habituarmos e conhecermos todos os processos que estão atualmente na Câmara, tudo o que é feito em traços gerais dentro da autarquia e otimizar os processos. Porque se eu não vou otimizar um processo e se eu vou estar a adicionar mais, para além de saírem deficitários, também não vai andar para a frente. Portanto, a primeira parte é otimizar ali os processos internos na Câmara, ver o que é que dá para melhorar, o que é que não dá para melhorar. A Câmara agora tem um concurso público aberto para nova contratação, também, digamos, fracamente divulgado pela própria Câmara, mas isso já são outros 500, mas que tem um processo em vista, tem um processo de recrutamento. Se há necessidade de mais, se calhar há, o seu tempo dirá, depois de analisar destes processos internos, ver onde é que há falta de pessoal para lá. Então este é o ponto fulcral, otimizar os processos camarários. Depois então, focarmos no apoio social, naqueles projetos que eu elenquei ainda há pouco, do apoio social que é necessário fazermos na Marinha Grande, para as pessoas, não só as que sofreram com esta crise pandémica da pandemia, mas também para aquelas que já antes da pandemia estavam em situação de vulnerabilidade, quer sejam os idosos, quer não sejam idosos, quer sejam jovens, quer não sejam jovens, todas estas pessoas que já estavam numa parte vulnerável antes da pandemia e que certamente que a situação se degradou. E refalo-me e refiro-me aqui, nomeadamente ao apoio à creche, ao apoio à medicação, como vimos, aqui a questão das rendas, a mesma coisa. Portanto, esta aqui é logo a segunda prioridade em traços largos. Depois aqui, a terceira já é um pouco difícil conseguir juntar. É necessário saneamento básico em toda a Marinha Grande, é necessário que os habitantes das zonas mais longínquas do centro, e quando eu dizer longínquas do centro é a 10, 15 minutos, portanto não deveria ser uma considerada longínqua, aquilo que o Executivo gosta de chamar de ilhas, e atenção que nós estamos aqui todos juntos, isto é uma zona, ainda que seja grande, é uma zona tão pequena, não é? Que é inadmissível que, por exemplo, pessoas que moram na Amieira, em casa não tenham rede móvel, não é? Nós temos pessoas no nosso núcleo de trabalho que nas suas casas mal têm a rede telefónica, não é? Portanto, já não vamos falar do saneamento, que isso já é o normal, que não deveria de ser, mas que tem que ser resolvido, mas que já toda a gente sabe que a Marinha não tem saneamento para todos os seus habitantes, mas agora rede telefónica, acesso à internet, não é? Portanto, isto são coisas que hoje em dia é o básico que se pede. Portanto, nós não conseguimos elencar, se vamos por aí, se vamos ter que ir pelas estradas que todos os dias nós vemos nas redes sociais e que nos chegam relatos de estradas que estão cada vez pior, zonas ainda em terra batida, idosos que têm que atravessar porque é onde eles moram, não é que antigamente era assim, casas ali no meio, casas no outro lado, que têm que atravessar, às vezes de galochas praticamente, para conseguirem sair de casas. Sítios onde chove, ou quando chove, como vocês divulgaram, e bem, têm que andar praticamente de boias, de botes, não é? Portanto, são tantas as situações que têm que ser feitas, não é? Obras. Vamos construir o pavilhão multiusos, não é? Porquê? É preciso dar trabalho agora a mais pessoas. É preciso criar espetáculos que os nossos artistas, que foram tão esquecidos pela Câmara nestes últimos tempos. Portanto, é para aí um pavilhão multiusos? É sim, senhora. Mas também esperemos, sinceramente, que a Câmara, ao fazer um pavilhão multiusos, depois não deixe as moscas 90% do ano. Porque não há necessidade disso. Nós vemos que nós conseguimos ter espetáculos de teatro, espetáculos musicais, espetáculos desportivos, todas as semanas, sem problema. E durante a semana, durante os dias úteis, onde não haja esses espetáculos, as equipas desportivas da Marinha precisam treinar, os teatros precisam treinar, não é? Portanto, há uma série de coisas que pode ser feita ali naquele pavilhão desportivo. Mas o programa sede, a dinamização do centro da cidade, tudo isto agora está ali quase que empatado em terceiro lugar. Falaste na construção de raiz de um pavilhão multiusos para o nosso concelho. Nós temos um parque municipal de exposições que poucos eventos lá têm sido realizados ao longo dos últimos anos. Neste momento temos lá um mercado provisório que antes esteve durante 13 anos em tendas, também elas provisórias. O que é que o Bloco de Esquerda defende relativamente à questão do mercado? Faz falta de facto edificar uma nova estrutura? Vamos continuar no parque de exposições? Eu ainda me lembro, apesar de juventude, ainda me lembro quando o mercado era ali em frente à Câmara. Eram aquelas portas gigantes, verdes, em que se entrava lá e era aquele cheiro agradável para uns, desagradável para outros, mas característico do que era o mercado.
lembro-me do entusiasmo que foi quando o mercado saiu de lá, pelo menos daquilo que eu me lembro. Eu devia ter os meus 8, 9 anos, talvez, e lembro-me de ir de braçado com a minha avó lá comprar o molho de couves para a criação. E eu lembro do entusiasmo que foi que aquilo ia sair ali muito provisoriamente, ali para o lado do estádio, porque iam fazer um mercado espetacular, como a Marinha merecia. 13 anos depois, então, o mercado lá continuou. Veio esta pandemia e então apareceu um novo lugar no Parque Municipal de Exposições. Ora, é assim, como disse ainda há pouco, não podemos ser nós a decidir se aquilo é o sítio correto ou não para estar. Quem é que lá vai? Eu vou lá, de vez em quando, não vou lá todas as semanas, não. Vou lá várias vezes, vou lá comprar hortícolas, vou lá comprar outras coisas que são necessárias, mas não estou lá todos os dias. Não sou eu que vivo do mercado, nem sou eu que tenho que ir ao mercado obrigatoriamente. Portanto, tem que ser ouvidas os comerciantes que lá estão, tem que ser ouvida a população que vai lá, e se eles disserem assim, não, aqui o Parque Municipal de Exposições é o melhor sítio para termos o mercado. Ok, então vamos reestruturar ali algumas coisas que são necessárias para ter lá o mercado. Se eles dizem, não, o mercado tem imperativamente que ir para o centro da Marinha porque é a zona mais central e é a melhor zona. Então vamos criar uma solução para criar um mercado. Não é um provisório, é enquanto ele está provisoriamente no Parque de Exposições, criar um local então para ele estar. Não é? Portanto, não podemos ser nós de livre e espontânea vontade, como tem acontecido até agora, dizer vai para ali. Não. Tem que ser ouvidas as pessoas e elas sim sugerirem. Claro que depois o Executivo Camarário vai ter que ver se as opções, porque não vão chegar todos os comerciantes e toda a população a um consenso, como é óbvio. Mas cabe-nos a nós depois, depois de sermos eleitos, definirmos, de acordo com as possibilidades em cima da mesa, o que é que faz mais sentido. E o Bloco de Esquerda defende a mesma solução, por exemplo, para o interface de transportes. Eu sei que vocês têm aqui no vosso compromisso eleitoral o incentivo à utilização dos transportes públicos, a requalificação integral da linha do Oeste, que nos serve. Como sabemos todos, havia um anteprojeto para a instalação do interface, para a construção do interface no Parque da Móbil, que acabou por ser chumbado e não foi avante. O Bloco de Esquerda também defende que deve ser a população chamada a dar opinião, ou os decisores políticos devem encontrar uma alternativa e rapidamente para que também tenhamos esta obra concluída. Aproveitar já que agarraste bem na linha do Oeste, esta proposta que nós aqui temos, a requalificação integral, é uma proposta que está transversal a todos os concelhos, a todas as nossas candidaturas ao longo de toda a linha do Oeste. É uma linha que muitos de nós utilizavam antigamente. Eu, infelizmente, nunca tive a possibilidade de eu utilizar, porque eu, como estávamos a conversar ainda há pouco em off, a estudar em Setúbal, eu se quisesse ir de comboio, e por causa do estado em que elas estão e a fraca oferta que há aqui, demorava praticamente o triplo do tempo que demorava através de autocarro. Portanto, nunca fui um utilizador dos comboios cá na Marinha Grande, mas estou plenamente ciente da necessidade que é uma requalificação para utilizar estes comboios. E não é para utilizar apenas uma vez por ano quando é para ir para São Martinho. Claro que é para continuar para ir para São Martinho, claro que sim, mas é também para irmos para o outro lado, para outros pontos, não é? Porque os comboios é um meio de transporte completamente seguro, é um meio de transporte rápido, bastante interessante até para quem o utiliza, portanto é preciso aqui incentivar esta reconstrução. Sobre o terminal rodoviário, eu sou utilizador e ainda continuo a ser do terminal rodoviário aqui da Marinha, ou seja, ali da paragem, se é que lhe podemos chamar assim, ali ao lado dos Correios. Aquilo não me agrada, claro que não. Aquilo para já não é bom para o trânsito, não é um sítio bom para quando estiver a chover, é um sítio central, é talvez o único ponto bom daquilo, mas é necessário encontrar outra localização para este terminal rodoviário. E uma vez mais digo, não podemos ser nós sozinhos que o digamos, não é? Porque tem que se perceber de onde é que as pessoas costumam apanhar. Eu diria, e daquilo que nós estivemos a ver, muitos de nós somos utilizadores dos transportes públicos, felizmente, que é preciso um sítio central, aqui na zona central da Marinha, mas que certamente não é ali e queremos que também não seja onde foi proposto inicialmente. Há outras zonas que poderão ser vistas, há zonas que neste momento estão degradadas
E que O poderão ser chamado feitas. Parque da Feira, por exemplo, que são terrenos camarários, Por do exemplo. outro lado da avenida, não é? Pode ser aquele espaço, já que agarraste aí, pode ser utilizado para tanta coisa. Está num sítio tão bom, pode ser utilizado para isso, pode ser utilizado para o pavilhão multiusos também, não é? Que é um sítio central. Mas temos uma zona desportiva. Faria talvez mais sentido centralizar os equipamentos desportivos nesse local. Também, mas porque não aproveitar e dali depois para expandir, porque há espaço suficiente até no outro lado da avenida, para expandir e para fazer então uma zona desportiva, uma zona cultural e tudo ali à volta, não é? Pelo que sei, o patinódromo já está planeado para essa zona. O patinódromo será atrás do relevado número 2 do estádio municipal. Acaba por ser toda aquela zona para o mesmo, digamos assim. Mas sim, é uma excelente ideia, não é? Mas lá está, não posso ser eu a dizê-lo sozinho, tem que ser ouvidas. Será que esta simples alteração de rota de onde os autocarros partem, qual é a influência que vai ter nas rotas disponíveis na Marinha? Será que vai tirar rotas? Ou que até vai aumentar o número de rotas? Não é? Tudo isto tem que ser... Faria sentido, desculpa interromper-te, colocar este interface de transportes junto à estação ferroviária? Talvez, tal e qual como existe noutras zonas do país, isso já existe, em que as pessoas podem fazer uma parte do percurso de autocarro, outra parte de comboio, talvez, ou então, porque não criar um outro apiadeiro cá na Marinha Grande, não é? Por exemplo, pode ser construída outra apiadeira até que sirva até às nossas praias também, uma nova linha, uma pequena linha, que só faça esta parte até às nossas praias, poderia ser construída, e então aí, no local do novo apiadeiro, junto ao futuro local, como deste, e um bom exemplo, do terminal rodoviário. Voltando ainda um bocadinho atrás à nossa conversa, quando se falava da necessidade de levar pessoas ao centro, de requalificar os edifícios, por um lado destinados à habitação e por outro também ao comércio. Vocês também têm aqui no vosso programa eleitoral a questão da requalificação da fábrica-escola Irmãos Stephens. Vocês defendem uma discussão pública do destino a dar àquele edifício. Já se sabe que há conversações, nomeadamente com o Politécnico de Leiria, para ser aí instalado um polo universitário. Qual é a visão que o Bloco de Esquerda tem para este edifício e a futura utilização a ser-lhe dada? A Fábrica-Escola é um edifício completamente histórico e um edifício completamente caracterizante da nossa cidade e das nossas pessoas. Portanto, não pode nunca ser alguém de fora da Marinha, única e exclusivamente, a definir o seu futuro. O Instituto Politécnico de Leiria, claro que pode ajudar na definição de uma estratégia para aquele edifício, pode, mas não vai ser sozinho. E muito menos serão os 7 eleitos da Câmara, do Executivo, ou os 2 do Executivo permanente agora, que eram 3, mas não serão nunca só eles a definir este futuro. Mesmo que nós, Bloco de Esquerda, tivéssemos a maioria e tivéssemos os 7 eleitos no Executivo Camarário, não seríamos só nós a definir isto. Porque não é uma coisa que nos vai servir só a nós. Tem que ser uma coisa que esteja ouvida ao resto das pessoas, ao resto da população. Voltamos outra vez ao início. Nós batemos sempre nesta tecla. Tem que ser ouvidos. Não é? E exemplos de utilização de fábrica-escola. Pode ser criado um polo universitário? Talvez possa. Mas e que tal vemos primeiro ali com o ISDOM? Não é? Pensámos local primeiro. Pode ser construído um centro histórico, pode ser construído um museu, por exemplo. Será que faz lógica? Será que não faz? Será que uma parte pode ser utilizada como museu e outra parte como escritórios, outra parte como restauração e zonas culturais, zona de comércio, não é? Pode ser utilizada, nós tínhamos, foi uma das propostas que saiu do nosso manifesto, alterou aqui, a criação de uma residência universitária, uma residência de estudantes para estudantes universitários, de ensino profissional e todos os outros. Isso está mais ou menos já... Já há uma ideia mais para outra menos. localização, Pronto, sim. Não, a localização até que não nos desagrada todo. Queremos é vê-la na prática, não é? Queremos vê-la sair do papel. Portanto, mas por que não também ali um polo de uma residência de estudantes, não é? Porque não até um polo de uma escola? Nós temos aqui a escola... temos a Escola Pinhal do Rei, temos a Calazans do Ar, temos a EPANG, temos outras, com cursos profissionais,
Então, por que não criar ali também, por exemplo, e atenção que volto a dizer que estamos a falar, por nós enquanto candidatura, nós estamos a falar o que é que a população, porque a população tem que ser ouvida neste processo, as próprias escolas, por que não criar ali um polo para cursos profissionais, com algum material que não possa estar na escola, algum material que até seja, e que certamente será dispendioso, para ser adquirido pelas 3 instituições que utilizem, não é? Então, adquire-se está ali e é utilizado pelas várias instituições. Apesar dos cursos não se sobreporem, não é? Há material que é partilhado e transversal a vários cursos. Pode ser ali criado um polo para isso. É preciso haver vontade e haver auscultação, neste caso da população e das escolas e dos centros escolares. Olha, um centro escolar, por exemplo, que está ali há tanto tempo na várzea, vamos ver se é desta que aquilo vai melhorar. Eu andei na várzea no tempo da minha primária e alguns dos problemas de hoje ainda são os mesmos problemas que nós tínhamos enquanto eu andava lá. Portanto, por que não também um centro escolar? Falámos há pouco também sobre o desenvolvimento económico do nosso concelho. Já estamos há vários anos para aprovar um novo plano diretor municipal. Temos a freguesia de Vieira de Leiria com a ambição de expandir a sua zona industrial. Temos a Moita neste momento sem PDM. Embora o Bloco de Esquerda não apresente candidaturas nem à Assembleia de Freguesia da Moita nem à Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria, o que é que o Bloco defende para estas freguesias e para o seu desenvolvimento? Que ideias é que vocês têm? O Bloco, infelizmente, este ano não conseguiu apresentar candidaturas à Assembleia de Freguesia, nem da Moita, nem da Vieira de Leiria. E atenção que isto seja bem explícito, que não é um desinteresse, e tu não o disseste, atenção, mas não é nenhum desinteresse do Bloco perante estas 2 freguesias. É apenas a não capacidade de termos pessoas da zona integrar as nossas listas. Nós conseguíamos facilmente criar uma lista à Moita e uma lista à Vieira de Leiria com pessoas de fora. Conseguíamos fazer, mas não faz para nós sentido ter pessoas que não sejam da zona a lutar e a defender aquela zona. Portanto, foi esta a principal razão pela qual, já agora aproveitar para esclarecer, de não termos apresentado nenhuma candidatura a estes dois órgãos. Mas isto não significa que nós iremos esquecer a Vieira de Leiria ou a Moita, não. A Vieira de Leiria tem uma capacidade astronómica na parte do turismo. É, sem sombra de dúvidas, ali a concorrente direta de São Pedro na parte do turismo, na parte da dinamização cultural, e a Câmara agora, neste verão, tem feito algumas coisas, felizmente, é pena só fazer de alguns anos, mas tem feito algumas coisas para dinamizar ali, e nós vemos, e é bom, mesmo em termos de pandemia, nós irmos à Vieira de dia e vermos aquela praia, e irmos à Vieira de noite e vermos a quantidade de gente que por lá circula. Mas é preciso fazermos mais. É preciso, a zona industrial da Vieira tem crescido, há vontade de crescer mais, a zona industrial da Marinha cresceu bastante, ainda há mais projetos e mais empresas que o queiram fazer. Na Moita temos agora ali um pavilhão fabril ali a construir, assim a aparecer quase como que cair de paraquedas ali no meio, que é um pouco estranho. Eu lembro, vocês inclusive ainda há pouco tempo publicaram no Jornal da Marinha um poste de iluminação pública no meio daquilo, portanto mostra a completa desorganização que há nestes projetos, não é? E atenção que isto, a culpa não é da iniciativa privada que ele o fez, não. Eles propuseram fazê-lo ali, quem o aprovou lá saberá o que é que fez. Portanto, aumento da zona industrial, a criação de mais empresas na Moita. A Moita não tem um potencial turístico tão grande quanto tem a Vieira de Leiria, mas tem um potencial bastante bom em termos de habitação, tem um potencial bom em termos de indústria, então é preciso agarrar nesse potencial e incentivá-lo e desenvolvê-lo ali mais ainda. E não podemos nunca ver a Moita como o parente pobre que é considerado por alguns, porque não é. Pelo menos para nós não é o parente pobre da Marinha, muito pelo contrário. Nós defendíamos há 4 anos e este ano voltamos a defender porque achamos que não está ainda, apesar de estar um pouco, ainda não está completamente satisfeita esta necessidade, que é a Tung chegar, como deve de ser, à Moita e à Vieira. Já chega, é certo. E se calhar alguns vão dizer que já chega e já é o suficiente, mas não é. Nós temos que ter a oferta que temos na Marinha, freguesia, se não igual, mas muito idêntica na Moita e na Vieira de Leiria.
não é? Temos de ter mais carreiras na moita, temos de ter mais horários na moita, porque senão, já para virem para uma escola na moita, para uma escola básica ou secundária, têm que vir para a Marinha, ok? Então vamos lhe criar condições, não é? Porque há autocarro escolar, certo? Mas as crianças também não têm que ficar sozinhas em casa o tempo todo pelos pais que trabalham por turnos ou que têm que ir mais cedo para a zona industrial da Marinha, não é? Portanto, se calhar se houvesse aqui mais oferta de transporte, eles até poderiam ir mais cedo pelo transporte público até às escolas, não é? Portanto, esta parte do transporte, agarrando no transporte público, é extremamente importante ser mais desenvolvida nestas duas freguesias. Mas é como eu estava a dizer, aproveitar o potencial turístico da Vieira, de Leiria. As nossas praias têm que ter também ali um pouco de mão, têm que ter ali um pouco de trabalho por parte da Câmara, pronto. E pronto. Ali a reflorestação também era bastante importante ser feita. Era aí que eu queria chegar agora. O tempo passa a correr, de facto já estamos quase a terminar. Eu estava aqui a ver ainda no vosso compromisso eleitoral que vocês propõem a promoção do associativismo florestal e ambiental. Isto tem a ver com a reflorestação da mata? Também tem a ver com a requalificação da mata. Não só, mas também. Porque um dos principais pontos urgentes é a reflorestação da mata. E nós temos a sorte do Ricardo Vicente ser da área, ele tem um grande conhecimento disto e tem-nos ajudado bastante já noutras propostas que apresentámos ao longo do último mandato na Assembleia Municipal, mas ele tem ajudado bastante nesta área e é urgente a requalificação, sem sombra de dúvidas. Mas a manutenção dos espaços é de igual importância. E aquilo que nós propomos neste associativismo ambiental é agarrar na vontade da Marinha, dos marinhenses, de ajudar e impulsionar. Ora, agarramos aqui num grupo de 10 pessoas, vamos criar o cartão municipal do associativismo. Estas 10 pessoas, a Câmara fornece-lhes as ferramentas necessárias e vão para a mata apanhar lixo. E apanhar lixo é a limpeza que é necessário fazer, a limpeza biológica. Vão para as praias ajudar na conservação das praias. E isto em contrapartida, porque eles dão o seu tempo, dão o seu conhecimento, em contrapartida a Câmara dá-lhes descontos, por exemplo, na tarifa da água. Dá descontos, por exemplo, nos serviços camarários. Não é? E é esta parte aqui do associativismo ambiental que queremos propor. Sobre a reflorestação também só referir que o território não é nosso, não Exatamente. é? Tem o um território dono. Não é nosso, está sob a guarda e a gestão do ICNF, é certo, mas nós sabemos da grande vantagem que é termos o ICNF aqui ao lado, não é? E da influência muito grande que nós podemos ter. E, tal e qual como nós estamos agora com projetos da Câmara e do ICNF na estrada do Termelgo e outros projetos, então, que não sei se já são públicos ou se não, que nos foram divulgados na reunião com o ICNF, juntamente entre a Câmara e o ICNF, a Câmara também tem aqui a obrigação de dizer, meus amigos, como é que está aqui a reflorestação? Vamos incentivar. O que é que vocês precisam da parte da Câmara para a reflorestação? Deve ser mais reivindicativa. Exatamente. Eu tenho a certeza que nenhum marinhense, ao ver trabalhadores camarários a ajudar na reflorestação do Pinhal, vai criticar. Não é? Vai criticar é não estarem lá. Agora, se a Câmara dissesse, olha, vamos agarrar nesta semana em 10, 20 trabalhadores que possam ir ajudar na reflorestação, é o que o ICNF precisa, é isto que vai ajudar a reflorestação, se for, toca a ajudar. Não é por isso que vai deixar de ser feito. Muito bem, Pedro, estamos quase a terminar. Vou apelar agora ao teu poder de síntese para as próximas respostas. O Bloco de Esquerda nunca conseguiu eleger nenhum vereador para o município da Marinha Grande, é um facto, mas nas últimas eleições autárquicas praticamente duplicou o número de votos que tinha e teve apenas menos 3 votos, por exemplo, do que o PSD. O que é que será para ti um bom resultado no próximo dia 26 de setembro? Para mim, um bom resultado não se vai transcrever em eleição de vereadores nem de deputados. Vai-se transcrever naquilo que já foi feito, com o patinódromo, por exemplo, naquilo que estamos a conseguir causar impacto na população da Marinha e em quem decide, que neste momento decide. As nossas propostas estão no papel, estão explícitas para quem as quiser ouvir e para quem nos quiser ouvir, e nós queremos fazer ouvir e queremos que as pessoas nos conheçam. Se não elegermos nenhum vereador no dia 26, mas se as nossas propostas forem tidas em conta, estamos satisfeitos. A proposta que eu dei, o exemplo que eu dei no último debate por vós realizado, de
Estão aqui ao meu lado, estavam ao meu lado 3 vereadores com assento no Executivo, não é? Naquele momento nenhum deles com Executivo permanente, e até deixei o rap para a senhora Presidente da Câmara ouvir que estava em casa certamente a ver. Reformulem o plano de apoio desportivo, não é? Eu podia muito bem guardá-lo para caso fosse eleito, mas é necessário ser feito urgentemente. Portanto, se elegermos um vereador, perfeito. Se mantivermos o Nuno na Assembleia Municipal, perfeito. Se aumentarmos, melhor ainda. Se a Andreia for eleita para a Assembleia de Freguesia, excelente. Se tivermos 2 ou 3, nós deitamos foguetes praticamente, mas não é só isto que nos interessa. De referir só, nós sabemos que as eleições autárquicas são completamente diferentes do que são eleições legislativas e até do que são eleições presidenciais, mas recordo o excelente resultado que o Bloco de Esquerda teve nas últimas eleições legislativas, não é? E das sondagens, apesar, como diz o outro, prognóstico só no final do jogo, não é? Mas as sondagens deixam-nos bastante entusiasmados e com sentido de responsabilidade ainda maior de trabalharmos mais afincadamente para o resultado que todos nós esperamos. O Bloco de Esquerda apresenta-se com o slogan Uma Marinha Grande para Todos. O que é que será uma Marinha Grande para Todos? Uma Marinha Grande para Todos é uma marinha onde as pessoas queiram estar, onde as pessoas tenham que estar e onde as pessoas gostam de estar. Uma marinha que as pessoas digam, eu vivo na Marinha Grande, tenho todas as condições, tenho casa, tenho posto de trabalho, não tenho que estar a trabalhar na Marinha e viver em Leiria, ou não tenho que viver na Marinha e trabalhar em Leiria. Claro que pode acontecer, claro, mas um sítio onde as pessoas se sintam orgulhosas de dizer, eu vivo, trabalho e estudo na Marinha Grande. Muito telegraficamente, por que razão devem os marinhenses votar nesta candidatura que encabeças? Marinhenses, vieirenses e moitenses devem votar na nossa candidatura. Em primeiro lugar, nós não somos donos da razão, se gostarem e se concordarem com o nosso plano autárquico. Nós não vamos obrigar ninguém, como é óbvio, a votar em nós. Se concordarem com aquilo que nós dizemos, votem em nós. Se concordarem com as nossas ideias, se gostarem das pessoas que estão na nossa candidatura, votem em nós. A única coisa que nós podemos garantir, que eu, o Nuno, a Andreia, o Lionel, a Telma, que toda a nossa candidatura pode garantir é que os vossos votos não são deitados para o lixo. Será assumido um compromisso responsável, e por isso é que é uma candidatura coletiva, não é uma candidatura só do Pedro Luzia, é uma candidatura de toda uma equipa. A única coisa que podemos garantir é que, com o vosso voto, com a vossa confiança em nós, não vos iremos desiludir. E chegámos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada, Pedro Luzio, e boa sorte neste desafio autárquico. Obrigado. Agradeço também ao Cláudio Matos, que assegurou a transmissão online desta entrevista através da Marinha TV. Por agora é tudo, mantenha-se atento à nossa emissão e acompanhe as entrevistas aos restantes candidatos à Câmara Municipal da Marinha Grande. Até breve.